Fala galera, beleza? Vamos lá. Bem, ondas, né? O que é uma onda? Onda é a maneira que a natureza encontrou para transportar energia com ou sem a presença de um meio material, é claro. É necessário frisar que para o transporte de energia através de uma onda, pelo amor de Deus, só há transporte de energia. Em nenhum momento, em nenhuma hipótese, classificação ou tipo de onda, há também transporte de matéria. Ok? As ondas podem ser inicialmente classificadas quanto a 3 maneiras diferentes. Quanto à sua natureza, quanto às suas dimensões e quanto à sua direção de propagação. Como assim, Eduardo? Quanto à natureza, o tipo de onda, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Onda mecânica é aquela que necessita de um meio material para se propagar. A onda, ao se propagar, ela se propaga entre choques elásticos. Então, a matéria tem que existir no meio para que a propagação exista. O outro tipo de onda é uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética é aquela que não necessita de um meio material para se propagar. Há um cruzamento de um campo elétrico com um campo magnético em várias direções e assim a onda se propaga. Por favor, não confunda o fato de não precisar com não poder. A luz é o exemplo mais clássico, ela se propaga no espaço, sem presença de meio material nenhum, mas quando vai penetrando na Terra, vai passando pelas camadas de ar, que representam o meio material. No entanto, ela continua se propagando. Então, não confunda não precisar de um meio material com não poder se propagar por ele. Ela pode se propagar, sim, na maioria dos meios materiais, mas não significa dizer que precisa daquele meio. Muito pelo contrário, ela chega a ser atrapalhada, mas ela pode, sim, ultrapassar e se propagar, dependendo do tipo de onda ou da frequência dela, na verdade. Mas elas podem, na verdade, elas podem e não necessitam de um meio material para se propagar, é o mais importante. Eduardo, e classificação quanto à dimensão? Dimensão é o fato dela ser uni, bi ou tridimensional, o tipo de classificação mais simples que existe é o fato dela se propagar em uma dimensão só, em 2 ao mesmo tempo ou em 3 ao mesmo tempo, e assim ela é classificada como uni, bi ou tridimensional. A classificação que eu acho mais importante você prestar atenção é a classificação quanto à direção de propagação, que eu sei que é o tipo de classificação que os alunos mais confundem. Quanto à direção de propagação, a onda pode ser longitudinal ou transversal. Eduardo, o que é uma onda longitudinal? Galera, imagine uma onda se propagando numa direção qualquer. Essa onda significa dizer que está havendo transporte de energia naquela direção, ok? Quando uma onda é classificada como longitudinal? Quando os pontos da onda oscilam naquela mesma direção de propagação. Então, se houver transporte de energia numa direção qualquer e os pontos da onda oscilarem na mesma direção que a energia se propaga, a onda é classificada como longitudinal. Se você perceber que há transporte de energia numa direção, já o outro tipo, mas os pontos da onda oscilam na direção perpendicular a que a energia se propaga, então você é obrigado a classificar a onda como transversal. Então é só tentar perceber se o transporte de energia ocorre na mesma direção de oscilação dos pontos, longitudinal, ou na direção perpendicular à oscilação dos pontos, que aí ela é chamada de transversal. Ok? Eduardo, e que história é essa de relação fundamental? Galera, relação fundamental é porque eu precisava mostrar bem rápido, isso aqui é uma revisão resumidíssima, sobre a fórmula de ondulatória que todos nós utilizamos para resolver a maioria das questões. V igual a lambda vezes F. Velocidade de propagação de uma onda, comprimento de onda e frequência. Velocidade de propagação da onda, comprimento de onda e período. Lembrando a vocês que existe uma relação entre período e frequência que um, na verdade, é o inverso do outro. Eduardo, e o que é o comprimento de onda? Comprimento de onda, galera, pode ser a distância entre duas cristas, o quê? Sucessivas, né? Então, isso aqui pode ser o comprimento de onda para você, lambda. Do mesmo jeito que pode ser a distância entre dois vales consecutivos. Isso aqui pode ser o comprimento de onda para você também. Distância entre dois vales consecutivos. Beleza? Eduardo, e a respeito das propriedades ou fenômenos ondulatórios? Quantos eu posso lembrar? Quantos você me recomenda estudar? Galera, o que você não vai poder deixar de dar uma olhada e perceber é efeito Doppler é extremamente necessário. Chegou a cair nas tuas últimas provas. E a parte de difração, que é um fenômeno bem simples, que você vai ter que tentar lembrar
pelo menos da definição de difração, ok? Efeito Doppler e difração, bora lá, pelo menos os dois. Eduardo, efeito Doppler, todas as outras propriedades têm propriedade que eu nem citei, viu, galera? Nós temos polarização, nós temos dispersão, tá faltando aqui ainda uma outra série de... Nós temos interferência, então temos outros efeitos e propriedades aqui que eu nem citei. Mas eu vou citar pelo menos esses dois, porque são os dois mais importantes. Reflexão e refração fazem parte do estudo quase que de metade ondulatória e eu sei que você vai olhar bem. Eduardo, efeito Doppler e difração. Primeiro, efeito Doppler. Efeito Doppler o que é? É uma modificação aparente na frequência percebida por um determinado observador quando ele recebe uma onda de uma fonte que está em movimento. Ou de uma fonte que estiver em repouso, mas ele, observador, estiver em movimento. Esse efeito Doppler, ele pode acontecer para o som ou para a luz, ou seja, você já percebeu que ele pode acontecer para ondas mecânicas ou o quê? Eletromagnéticas. Mas é claro, qual o efeito Doppler que realmente chega a ser estudado a nível de ensino médio e que você viu na sua sala de aula? É o efeito Doppler do som. Então esse efeito Doppler é uma modificação aparente na frequência percebida pelo observador quando há um movimento relativo entre a fonte e o observador. Eduardo, e o que é difração? A capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Então, quando esse obstáculo necessita ser contornado por uma onda e que ela consegue fazer isso, você acaba dizendo que a onda sofreu difração. Beleza, galera? Até a próxima.